Bem, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu vou apresentar o tema representação e representatividade no mundo dos super-heróis. Basicamente, eu vou abordar as chamadas duas grandes editoras americanas, que são a Marvel e a DC. E a primeira coisa que eu acho que tem que ser falada quando se fala em personagens, nesses personagens, é que se trata de um universo, né? No caso, dois. Talvez nem todos aqui saibam que o Homem-Aranha, quando você escreve a história do Homem-Aranha, ele não é um personagem e não tem conexão com os outros, né? Às vezes isso pode parecer nos filmes, né? Mas é um universo só, então não tem a explicação assim de não, mas o Homem-Aranha não é negro, mas existem vários outros personagens negros, né? A gente não enfocou, porque na verdade é uma infinidade de personagens, de heróis e vilões que fazem parte de um mesmo universo. Então, é sob esse prisma que a gente vai fazer a análise. A Marvel, eu tenho aí uma leitura de 14 anos de leitura assídua, mais ou menos, então eu posso falar dos personagens mais conhecidos, até os que apareceram em uma ou duas edições. A DC, que é a editora desses personagens, que já é um outro universo, mas também é eu não conheço tão profundamente, mas eu conheço os principais, né? A minha análise vai rondar basicamente em torno disso. Para começar, eu queria falar então sobre o Super-Homem, que é o primeiro super-herói e que dá, de certa forma, ele serve de modelo, né, para os super-heróis que vão seguir, que surgirão em seguida. E o Capitão América, que seria o modelo da Marvel, né? O Super-Homem da DC, Capitão América da Marvel. E aí a gente já vê algumas características que são semelhantes aos dois personagens modelos, né? Bom, os dois são homens, os dois são brancos, os dois são perfeitos fisicamente e os dois vestem a bandeira dos Estados Unidos. O que já nos remete à primeira reflexão, que pelo menos dentro dos quadrinhos, a maioria das histórias se passa ou nos Estados Unidos ou fora do planeta, ou de outros países, ou né, debaixo do mar e tal, assim. São raríssimas as histórias que acontecem em Paris ou em outra cidade existente. A maioria das histórias se passam nos Estados Unidos e a maioria dos personagens são dos Estados Unidos. E aí eu estou desconsiderando coisas como, por exemplo, não estou considerando que os alienígenas são estrangeiros, porque né, eles não representam uma cultura existente. E nem outras civilizações inventadas, como os Eternos, que moram do lado negro da Lua, ou seja, que também é uma civilização inventada. Eu estou considerando personagens como o Mestre Kung Fu, que é chinês e que representa, embora não tenha nas próprias histórias dele, não demonstre tantas características da cultura chinesa, mas pelo menos ele é representado como um personagem chinês. Mas a questão que eu acho mais complexa quando você considera os estrangeiros é que uma boa parte deles são as representações dos vilões, né? Na verdade, uma boa parte não, eu diria que os que são mais conhecidos. O Homem de Ferro tem muitos vilões comunistas, né? Rússia, né? Da ex-União Soviética e tudo. E o Capitão América, que nasceu aí na época da Segunda Guerra, assim, naturalmente tem muitos vilões que são alemães nazistas, né? Sendo que o Caveira Vermelha era o braço direito do Hitler, né? Durante a Segunda Guerra, e depois ele reviveu junto com o Capitão, por assim dizer, e ele é representado nas histórias como se fosse praticamente a personificação do mal. Completamente perverso e completamente polarizado, né? A exceção para essa regra são os X-Men, particularmente a segunda formação dos X-Men, em que o professor Xavier foi buscando realmente no mundo mutantes com poderes, né? Então a gente vê aqui africano, uma africana, canadense, um índio, né, do próprio Estados Unidos, que é o estrangeiro no próprio país, por assim dizer, e os meus preferidos, que são o Colossus, que é russo, e o Noturno, que é alemão, né? Vou voltar a falar do Noturno.
e da Tempestade também. E já que a gente falou nos X-Men e no Professor Xavier, eu acho que uma questão interessante é abordar também, dentro desses grupos, né, que a gente pode observar, as pessoas com necessidades especiais. E aí o Xavier, né, ele não tem movimento, ele não tem mais os movimentos das pernas, né. Porém, o que a gente observa muitas vezes nos quadrinhos é que essas limitações, esses problemas, eles são driblados de alguma forma, né. O Xavier, por exemplo, ele anda numa cadeira flutuante, sabe, que permite a ele uma mobilidade plena em qualquer lugar. Isso é até comum assim nas histórias em quadrinhos. Às vezes a pessoa perde um braço, perde uma perna, né, e aí ele é substituído por um implante cibernético, e aí aquele braço novo é até mais forte do que o original, né. Se o Xavier fosse um pouco mais antigo, eu não duvido que ele teria jatos ali na parte de trás, e andaria muito mais rápido, né, do que as outras pessoas, e até os lança-mísseis, quem sabe. Aqui a gente tem, por exemplo, o Exterminador, que é da DC, ele não tem um dos olhos, mas ele é um exímio atirador, né? Então isso não prejudica em nada a noção dele de profundidade ou de visibilidade. E o Demolidor, que é cego, porém, como a gente vê aqui na própria representação, ele tem os outros sentidos ampliados, então ele consegue perceber a presença das pessoas pelo batimento cardíaco, pelo vento. Ele consegue ler, né, só de passar os dedos em cima do jornal ou do que seja, né? Ou seja, são contornados de alguma forma, então seriam assim pseudo-pessoas com necessidades especiais, né? Na maioria dos casos. E aqui eu também gostaria de mostrar o Raio Negro, que é esse aqui do cantinho, que ele não é mudo, mas ele tem um poder, as cordas vocais dele assim, destroem montanhas, então ele é impossibilitado de falar, né? Porém o problema também é driblado por uma linguagem gestual e facial que, assim, ele é o rei de uma civilização. Aí a rainha, né, a mulher dele, entende tudo que ele diz, mas aqui, por exemplo, por mais sofisticado que seja o raciocínio, aqui, por exemplo, é uma reunião secreta. E eles entendem o que eles dizem, né, de certa forma. Tem o Xavier, que faz a leitura telepática, mas o Homem de Ferro, em alguns casos, ele também dá sinais de entender em parte, né, o que ele quer dizer. Ou seja, é sempre driblado de alguma forma, nunca limita, né. E já que eu coloquei aqui em especial, não o Raio Negro, né, eu não coloquei a figura dele sozinho, mas ele dentro do grupo, porque esse é um grupo super seleto, uma ordem secreta de controle, né, do bem, e a gente já nota que aqui não existe nenhuma mulher foi convidada, inclusive, né. Teve o Pantera Negra, a gente foi convidado e recusou a participar do grupo, né, ele é negro, mas no caso das mulheres, bom, acho que nenhuma mereceu ser convidada, né. Mas a gente falando de mulheres, interessantemente, elas são as que em maior quantidade aparecem nos quadrinhos. Isso se deve, na minha visão, à existência da Mulher Maravilha, que é uma personagem antiga e que faz sucesso já faz muito tempo. E de certa forma ela acabou